Boa noite, eu vou falar um pouco mais baixo porque já tá de madrugada e ocorre que eu senti necessidade de gravar esse vídeo para explicar um pouco melhor alguns pontos do último vídeo que não ficaram tão claros assim. Primeiro é que eu disse que o plano cruzado foi anunciado num dia e foi aplicado no outro. Só que não foi bem assim. O que ocorre é que o plano cruzado foi anunciado em um dia, que foi o dia 27 de fevereiro de 86, mas a data que ele tinha como parâmetro para organizar todos os preços da economia é que era o dia anterior, tá? Então, eu não estou lembrando agora de detalhes, mas acredito que tenha levado cerca de um mês ou até menos para fazer toda a substituição de cruzeiros por cruzados na economia. E a segunda parte, que eu acho que ficou mal explicada no vídeo anterior, é a questão do desalinhamento de preços. Eu acho que o exemplo dado ele não foi tão claro assim, ele não ficou tão tão didático, certo? Não deu para sacar realmente o que é que pode ter acontecido. Então eu resolvi bolar um outro exemplo. A economia é uma matéria muito boa porque ela pode nos fornecer vários exemplos hipotéticos dependendo da situação, claro, utilizando uma boa dose de bom senso para que sejam exemplos críveis, factíveis, certo? Então, com relação ao desalinhamento de preços que provocou o ágio na economia, eu proponho um outro exemplo agora nesse momento. O exemplo é o seguinte: imaginem vocês uma uma fazenda produtora de leite, certo? É a fazenda Saturno que vende o leite Saturno. Bem, ocorre que essa fazenda, lá em 1986, é acometida de uma espécie de gripe, de gripe da vaca, né, das suas vacas. Então, boa parte das suas vacas não consegue dar tanto leite nem com a mesma qualidade que antigamente. É, de tal forma que, por exemplo, em um mês, essa, essa fazenda só está conseguindo produzir metade da quantidade de leite que ela produzia há um mês atrás, ok? Esta fazenda, portanto, se encontra em um dilema. Já que ela está produzindo metade do que produzia antes, mas a demanda provavelmente continuará a mesma, ela pode, de uma tacada só, aumentar os seus preços, já que a redução foi pela metade, ela poderia dobrar os preços assim de uma tacada só. Mas o que é que essa fazenda Saturno hipotética faz? Em vez de aumentar os seus preços de uma tacada só, ela mantém os seus preços para que as fazendas concorrentes não ganhem o seu mercado. E ela começa a trabalhar nos bastidores para superar essa crise, essa gripe que está dando nas vacas e que está deixando elas doentes e não permitindo a elas darem tanto leite quanto davam antigamente. Aí imagine que esse cenário que eu acabei de descrever aconteceu no começo de 1986, tá? Aqui bem pertinho dessa data aqui, do dia 27 de fevereiro de 86. É, a, a fazenda segurou, tá? Segurou até onde deu os preços do leite. Mas em determinado momento, entendendo que ela já tinha clientes muito fiéis, certo? No caso, normalmente supermercados, boa parte dos seus clientes, ela decide aumentar o preço, tá? Então ela decide que, já que a sua crise com a gripe das vacas está durando tanto tempo, ela dobra o preço, assim, de uma tacada só. Ok. O que é que os supermercados que consomem dessa fazenda provavelmente farão? Eles provavelmente não irão de uma tacada só aumentar o preço do leite nas suas prateleiras.
ou não irão provavelmente de uma tacada só dobrar pelo menos o preço do leite nas suas prateleiras, temendo o quê? Temendo que a concorrência ganhe os seus clientes. Então, o que ocorre é um processo natural da economia e gradativo do aumento de preço desse leite lá na prateleira do supermercado para compensar uma parte do que o supermercado já está deixando de ganhar ao vender esse leite para os seus clientes, porque ele está agora comprando mais caro, mas ele não aumentou ainda os seus preços. Porém, o supermercado está com uma estratégia gradativa de aumentar paulatinamente esse preço desse leite, tá? E esses supermercados, no momento, nem cogitam a possibilidade de comprar outro leite, porque sabe que tem clientes que vão naquele supermercado, porque é naquele supermercado que tem o leite da fazenda Saturno e é lá que eles gostam, ok? Então, seria natural que o supermercado fosse aumentando o preço de tal forma a alcançar gradativamente o seu antigo lucro, certo? A recuperar isso. Agora, imagine que no meio desse processo em que o supermercado está se recuperando de um golpe econômico que ele sofreu com o preço do leite tendo aumentado em 2 vezes, então no meio desse processo vem um anúncio do plano cruzado que diz: olha, os preços que foram praticados no dia anterior ficaram congelados, ponto. Então a estratégia de ir recuperando gradativamente a sua margem de lucro ao vender aquele leite vai por água abaixo. E ninguém também pode garantir que o supermercado decidiu adotar essa estratégia e enquanto não chegasse em determinado patamar ele não estivesse tendo prejuízo, certo? Então, entendem? E o supermercado entra, portanto, numa situação muito complicada, porque o plano cruzado, ele congela os preços, ele congela os salários, mas ele aumenta, no momento em que ele congela os salários, ele aumenta em 8% e os salários mínimos ele aumenta em 15%. Então esse supermercado ele foi duplamente golpeado, porque ao mesmo tempo em que ele não vai poder subir o preço do leite para recuperar seu rendimento, ele vai ter que pagar mais, 15% a mais, pelo menos de uma tacada só, a boa parte dos seus funcionários, que recebem salário mínimo, e 8% aos que recebem 8% a mais aos que recebem mais do que um salário mínimo. E é nesse contexto que começa a acontecer o que a história na realidade, né, chama de ágio. O ágio é aquela história, você chega no mercado e pergunta: tem leite? E o que se diz é: tem, mas está faltando. Por quê? Porque não está compensando para aquele supermercado, para aquele mercado, para aquele mercadinho que seja, vender aquele leite aquele preço por muito tempo, porque o prejuízo ele vai se acumulando, entende? E existe uma outra série de questões, por exemplo, contratuais, de que o supermercado pode ter fechado um contrato em que ele se compromete a estar comprando determinada quantidade da fazenda Saturno durante 3 anos, entendeu? Então existe uma série, a economia capitalista também é uma economia de contratos, ela é bastante dinâmica com relação a preços, mas os contratos eles também regem a economia capitalista, certo? Então esse exemplo do leite foi para tentar deixar mais claro um dos motivos, um dos incômodos que o plano cruzado incutiu na economia brasileira. Então, ao mesmo tempo que as fiscais do Sarney iam nos mercados verificar se o preço correto estava sendo praticado e se não tinha ágio, e com razão, porque era a lei, ao mesmo tempo em que faziam isso, do ponto de vista econômico e do seu lucro, da sua taxa de lucro, alguns
preferiam nem vender aquele leite, ou se vender, vender com um ágio ou um acréscimo, certo? Só assim então faria sentido vender esse tipo de mercadoria e não fechar, por exemplo, as portas do mercadinho ou do mercado, porque imagine que isso possa ter acontecido não só com uma, mas com várias outras mercadorias, tá? Então era para deixar esse exemplo mais claro. Amanhã provavelmente a gente volta falando do fracasso do cruzado e elencando com muita calma todos esses elementos e um pouco mais. Beleza? Boa noite.